Olá, alunos do terceiro ano. Estamos aí então, voltamos, às nossas atividades, Estamos aí no nosso quinto PET. É isso aí, estamos no nosso quinto PET de atividades, de matéria, sobre vários estudos, e aqui nós vamos falar então sobre a filosofia, dar continuidade aos nossos vídeos, Sei bem o quanto vocês estão aí angustiados, muitas vezes confusos, com tantas notícias, com tantas coisas, que estão acontecendo, doidos querendo voltar às atividades presenciais. Porém, nós temos que lembrar que para que nós tenhamos esse retorno, precisamos ter várias medidas sanitárias, medidas de saúde, medidas para precaver, que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, ok? Então é por isso que é tão complicado, por isso que tem tantas informações que acontecem e desacontecem, ao mesmo tempo. São encontros e desencontros que nós temos aqui nessa realidade que estamos vivendo. Tá bom? Estamos aí para dar continuidade então aos nossos estudos, Precisamos dar continuidade para que a gente conclua esse ano aí tão turbulento, Tão atribulado, ok? Mas antes de tudo, lembrem-se que foi feito os vídeos do quarto PET, do terceiro PET, e eu tenho colocado eles aqui para você. Olha aí o nosso card aí, o nosso izinho aí, tem aí uma playlist aí para você com as nossas atividades, com as nossas últimas semanas, caso você não tenha assistido, ok? Vá lá, confira, é importante, porque tem muita gente conseguindo aprender a matéria, conseguindo desenvolver as suas atividades da melhor forma possível, É muito melhor você aprender a matéria agora do que depois que faça uma correção mais demorada, mais apertada, com todas as atividades que nós estamos fazendo, tá bom? Vai lá, confira, é importante. Mas, continuando aqui então as nossas atividades, a nossa semana, nós estamos aqui na nossa primeira semana do quinto PET. O tema de hoje é os sofistas, Em minha humilde opinião, acho que nós estamos dando um grande passo para trás, Essa é a realidade, porque nós estamos voltando lá na Grécia Antiga. Nós vimos tantos temas, Tantos temas modernos e contemporâneos, e simplesmente voltamos tudo. E eu não entendi muito bem a metodologia, talvez seja uma segunda linha de raciocínio, eu estou tentando forçar aqui a barra, mas enfim, é o que está sendo pedido e nós vamos ver. Os sofistas, não sei se eu comentei com vocês, ou se vocês viram também, no primeiro e no segundo ano. Os sofistas são aqueles filósofos no período da Grécia Antiga que ensinavam diversas coisas, ok? Os sofistas, eles eram bem interessantes quando nós começamos a analisar no teor daquilo que eles estudavam. Eles estudavam o princípio das coisas, como os filósofos jônicos, Tales, Anaximandro, como, por exemplo, Heráclito, Parmênides, Pitágoras. Eles viam tudo aquilo. Eles eram filósofos bem assim contundentes naquilo que falavam, porque eles sabiam do que estavam falando. Eles falavam sobre a política, sobre a ética, sobre a dialética, que é exatamente os contrapontos, Eles falavam muito sobre a ideia da matemática, da astronomia, astrologia, medicina, as ciências, como nós vemos hoje. Tudo isso eles estudavam. E é interessante porque eles tinham propriedade e muita capacidade para isso. Mas existe uma crítica em cima deles que foi feita por Sócrates, e Sócrates passou isso para os seus seguidores, Platão, Aristóteles, e até os dias de hoje a gente ainda faz uma crítica em cima disso. Sócrates criticava que os sofistas, eles eram pessoas mercenárias. Eles eram pessoas, ele usava até às vezes uma palavra meio pesada, que ele falava que eles eram prostitutos do saber, ok? Ele utilizava essa expressão porque os sofistas, muitos deles, para ensinar, para passar para frente aquilo que eles sabiam, eles cobravam. Eles davam a aula cobrando o seu ensinamento.
Então, para Sócrates, isso era inaceitável, porque o conhecimento é de todos, o conhecimento é para aquele que quer aprender. Mas só que também era um pouco de hipocrisia, não de Sócrates, mas daquela realidade ali, porque nós temos que entender que o grego antigo só estudava, só sabia ler e escrever aquele que tinha uma classe alta, aquele que era um nobre, aquele que tinha dinheiro, entende? Aquele que era rico. E muitas vezes os sofistas eles vinham de uma classe média, onde para sobreviver eles precisavam ter uma contribuição, sim, eles precisavam ter um rendimento. Mas Sócrates ele não aceitava aquilo, e muitas vezes, como Sócrates ficou sendo um grande filósofo bem conhecido, tanto por causa de Platão quanto Aristóteles, né, que não ficam para trás, as pessoas levaram os sofistas como alguém da ralé, alguém que ficou excluído mesmo, e nós não devemos pensar assim. Aristóteles, ele passa pra gente o valor desses filósofos, né? Principalmente Protágoras, que foi um dos grandes sofistas da época, muito inteligente inclusive. Aristóteles, ele gosta de demonstrar que mesmo mercenários, mas eles não eram pessoas que a gente poderia menosprezar, porque eles tinham conhecimento suficiente de passar muita coisa. Ao longo do tempo, os sofistas eles ficaram conhecidos também, tanto pelo lado negativo da venda do conhecimento, quanto pelo lado positivo, que era a estrutura de ensino pedagógico. Sim, eles fortaleceram em muito toda a nossa estrutura de ensino. Se hoje eu estou aqui atrás dessa câmera aqui mostrando a vocês, passando para vocês um pouco de conhecimento, eu tenho que agradecer muito aos sofistas lá atrás, porque foram eles que deram início a esse processo, não da câmera, né? Mas eles deram o processo de ensinar, o processo de passar o conhecimento que eu tenho aqui para você, que você tenha um conhecimento equivalente ou superior ao meu. Eu aqui falando, você escutando, você compreende as coisas. E isso veio dos sofistas, tá? É o que nós chamamos de retórica, ok? Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles estudaram retórica. Retórica é a fala, é a pronúncia, é aquilo que eu passo para o outro. Só para que vocês entendam, a palavra sofista, ela vem do grego, né, da palavra sophos, conhecida por nós, filosofia, sophos. Lembram quando eu explicava um pouco sobre isso? A palavra sofista vem dessa palavra, sophos, que significa sabedoria, conhecimento, é o sábio, né? É aquele que ensina, ok? É o professor da sabedoria, como tem dito aí no nosso PET, né? Na nossa apostila, tá bom? Então, não vamos menosprezar. Nós temos que entender a crítica de Sócrates, porque Sócrates, ele não cobrava. Mas Sócrates tinha uma vida social diferente também dos seus, né? Diferente também dos sofistas. Mas nós temos que entender que Sócrates tinha um peso também na sua crítica, porque muitos de fato simplesmente ensinavam se você pagasse. E tinha relatos, ok? Existiam relatos de alguns filósofos que só ensinavam certos níveis de conhecimento quando ele era melhor pago. Ou seja, eu privava o outro em prol do dinheiro. Por isso, Sócrates tem algumas críticas tão pesadas, ok? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido de uma forma bem simples, bem rápida. Tem alguns filósofos modernos que defendem, outros que apontam, mas isso aí é simplesmente conhecimento. Vocês precisam saber o que é, sim, os sofistas. E eu acho que essa explicação aí é o suficiente, tá bom? Então, vamos aqui para as nossas atividades. Então, vamos aqui às nossas atividades, né? Aqui já estou aqui agora com as nossas atividades para a gente poder ler e poder refletir, tá? São duas questões só bem tranquilas. Vamos lá, questão 1. Na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, no século V desenvolveu-se uma corrente de pensadores
conhecidos como sofistas, tidos como sábios. Eram pagos para ensinar os jovens, principalmente a arte da argumentação. Abaixo, considere as afirmações sobre a importância que esta arte tinha em seu pensamento. Temos que lembrar que quando eu falava na explicação sobre a questão da retórica, a gente fala sobre a argumentação. É você saber passar algo para o outro. É o argumento, ok? Nós temos aqui o ponto 1. Os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. Para eles, o importante era conseguir convencer os outros de suas ideias. Bom, olha só. Quando a gente olha assim de primeiro ponto, parece que essa aqui é verdadeira, né? Porque de fato eles não acreditavam em uma verdade absoluta. Porém, essa segunda oração aqui na frase é que pega, que é o quê? O importante era conseguir convencer os outros de suas ideias. Não era isso. Os sofistas não era que eles tentavam convencer o outro, mas ele tentava passar para o outro aquilo que ele sabia para que o outro consiga compreender e avaliar. Ok? Por isso que essa questão aqui ela é falsa, tá? Esse ponto aqui, ele é falso. Mas é porque eles não tentavam convencer o outro das suas próprias ideias, mas eles tentavam argumentar, ok? O 2. Os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de chegar ao conhecimento da verdade absoluta. Não, é falso. Por quê? Os sofistas não acreditavam em verdades absolutas. Isso tem que ficar firme para vocês, ok? Ponto 3. Os sofistas acreditavam que através dos argumentos era possível se chegar à melhor solução em cada caso. Verdade, bem tranquilo aqui, né? Então aqui das afirmativas aqui, apenas a 3 é verdadeira. Ok, certinho, bem tranquilo. Questão 2, vamos lá. O homem é a medida de todas as coisas. Vimos em sala, na verdade não foi em sala, né? Porque nós não vimos em sala, que um dos principais sofistas que viveu em Atenas foi Protágoras de Abdera, a quem se atribui esta afirmação, né? O homem é a medida de todas as coisas. Sobre a sua correta interpretação, considere, tá? Sobre a sua correta afirmação, interpretação, considere. Vamos ver aqui de novo aqueles 3 pontos e vamos ver qual que cabe aqui, tá bom? Ponto 1. Protágoras é considerado o pai dos sofistas, uma vez que seus discípulos seguiam a sua frase citada acima. Não era o pai dos sofistas, até porque os sofistas a gente não consegue saber bem quem foi o primeiro, né? Aquele que surgiu. Como a gente diz, por exemplo, aí, Pitágoras, o pai da matemática, né? Porque foi ele mesmo que deu início a tudo aquele boom, né? Da geometria, da análise, da aritmética, etc. Não, Protágoras ele não foi o pai dos sofistas, ele foi um dos grandes, né? Ele foi, podemos dizer aqui, que foi um dos melhores, mas não foi o pai, tá? 2. Protágoras quis dizer que a verdade só é verdade na medida em que alguém considera como tal. Sim. Essa questão aqui, essa partezinha aqui, essa afirmativa, ela parece ser bem contundente. Por quê? Ela está querendo nos falar aqui que se o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, se a verdade sobre algo é dada porque eu penso dessa forma, significa então que ela só é verdade se eu considero como tal. Tá certo, pelo menos parece que sim, mas vamos ver que a 3. Podemos dizer que Protágoras não acredita na verdade absoluta, pois para ele as coisas só são verdadeiras para um indivíduo que interpreta como tal, e não de maneira coletiva por todos. Quando a gente analisa essa frase aqui, a gente tem uma estranheza, né? Nós temos aqui algo de estranho nessa frase. Olha só, podemos dizer que Protágoras não acredita na verdade absoluta.
Beleza. Pois para ele as coisas só são verdadeiras para um indivíduo que a interpreta como tal, também verdadeira. E não de maneira coletiva por todos. Essa partezinha aqui que me pegou um pouquinho, mas eu já descobri. Porque o que a gente pensa? O que é a verdade coletiva? Né? Existe a verdade absoluta? Não. O que seria a verdade? Aquilo que cada um está acreditando dentro da sua própria linha de raciocínio. Agora, se todos acreditarem, ela passa a ser algo coletivo. Mas quando é que surge esse todos? Quando cada um está pensando. Então essa afirmativa aqui é verdadeira. O que é o todos? Todos é cada um pensar que aquilo é uma verdade. Entende? Conseguiu entender que isso é uma lógica, tá? Foi uma análise lógica aqui do argumento. Então aqui, dessas opções aqui, é a verdadeira, para nós aqui foi a 2 e a 3. Nós temos alguma afirmativa aqui, ó. Todas são verdadeiras? Não, porque a 1 não é. Apenas a 1 é falsa. Pronto, aqui. Né? Nós não temos nenhuma falando sobre a 2 e a 3 ser verdadeira. Então é isso. Se a 2 e a 3 são verdadeiras, logo a 1 é falsa, ok? Tá aí então, terminamos as nossas atividades, espero que vocês tenham compreendido. Foi um vídeo mais curto, foi um vídeo mais rápido, né? E espero que tenha dado certo para vocês compreenderem um pouquinho, viu? Um forte abraço a cada um de vocês e qualquer coisa, comenta, tá? Pode fazer seu comentário, pode chamar nos grupos de interação. Até mais!